Se você acompanha animes e mangás, muito provavelmente você já ouviu dizer que algum traço é datado, alguma coisa assim, não é? E nesse vídeo aqui eu vou provar como esse comentário tá errado. Por quê? É basicamente uma coisa datada. Seria algo que não se enquadra mais hoje em dia. Que, tipo assim, era bom em uma determinada época, mas hoje em dia pode ser considerado ruim por conta da mudança tecnológica. Um exemplo são os jogos da época do Nintendo 64 e PlayStation 1. Essa época foi marcada por vários jogos que são muito bons e lembrados até hoje, como por exemplo Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Banjo-Kazooie e muitos outros, tem uma porrada de jogos. Mesmo que os jogos dessa época tenham várias qualidades incríveis, inclusive até superando os jogos atuais em algumas coisas, os jogos modernos são muito melhores graficamente falando do que isso comparados a essa época. E eu acredito que os gráficos da época do Nintendo 64 e do PlayStation 1 sejam um bom exemplo de algo datado, algo que era aceitável, até mesmo muito bom em sua época, porém hoje em dia não é muito mais bem visto. Apesar de que hoje em dia tem vários jogos que usam essa estética de Nintendo 64, de PlayStation 1 para poder fazer o jogo. Apesar desse termo datado se aplicar muito bem em jogos, não é disso que estamos falando aqui, estamos falando de desenho. E um desenho ele é bom e depende da época que foi feito. O que muda apenas são as referências e tendências da época. Para poder provar meu ponto, eu vou desenhar o mesmo personagem, porém, um com traço dos anos 60 e 70, um com traço dos anos 80 e 90 e um com traço dos anos 2000 até o dia de hoje. Deixando claro aqui que eu não vou usar traços que são muito diferentes para os mangás da época, ou traços que são tipo muito originais, vou usar como base os traços mais comerciais de cada época mesmo. E eu vou desenhar o mesmo personagem nesses três tipos de traços diferentes. E para poder provar o meu ponto anterior, eu vou usar o mesmo esboço para os três. O primeiro desenho vai ser feito com base nos traços comerciais dos mangás dos anos 60 até 70. Eles são muito inspirados no traço do Osamu Tezuka, que é o cara que faz o Astro Boy. E inclusive ele é amigo do Maurício de Souza, não sei se você sabe, mas quando ele morreu, né, Maurício de Souza fez até uma homenagem pro Osamu Tezuka. Tem até foto deles abraçados, né? Como os mangás dessa época com bastante traço inspirado no do Tezuka, o comigo não foi diferente. Para poder fazer os desenhos e muito com base nos desenhos do Tezuka e também usei como base o desenho do Gol Nagai, que inclusive é o criador de Devilman. Se você acompanha esse canal, você deve saber que eu gosto muito de Devilman, né? Tem 3 vídeos desse canal dedicados a Devilman. Esse traço dos anos 60 e 70 me lembra muito aqueles desenhos antigos do Mickey, do Looney Tunes, com os traços mais arredondados, com as características, né, mais cartunescas, com a principal diferença sendo a quantidade de dedos que os personagens têm. Mas os mangás antigos e animes antigos também sempre tiveram essa quantidade de dedos aí normal. Isso porque muitos gangues do Japão cortam o dedo mindinho de seus membros para poder ser mais fácil a identificação deles. Então, apesar de o fato de o dedo poder ajudar muito na hora de desenhar, principalmente de animar, é uma coisa que não é muito bem vista no Japão, culturalmente falando. Por isso que a gente não vê isso com muita frequência nos animes e mangás da época, até hoje em dia não tem isso. De qualquer forma, o resultado final foi esse, bora logo pro próximo. Para esse próximo aqui, eu usei como base os estilos do Akira Toriyama e do Togashi. Mas você deve estar se perguntando, mas você não usou traços mais genéricos e comerciais da época? Esses dois mangakas aí têm um traço mó reconhecível e único. Embora eu tenha dito isso, os traços do Akira Toriyama e do Togashi são acho que os mais influentes da época de 90, ou os que melhor retratam as tendências da época. Por isso que eu usei como base esses dois aí. Muito porque os traços mais quadrados assim do rosto, dependendo até um pouco arredondados, né? Mas umas pontas um pouco mais destacadas, não só no rosto, no corpo no geral, um detalhamento maior nas roupas, são bastante comuns de se ver nessa época aí. Mas enfim, o resultado final foi esse. Agora bora pro último desenho. Esse último aqui, em questão de referência, foi mais fácil, até porque tem mais de 1001 animes com um traço parecido com um desse, né? Uma das coisas que eu achei mais difícil foi fazer o olho, que é bem mais detalhado assim que o demais, porém os outros detalhes do corpo não são tão acentuados assim, como por exemplo o nariz e a boca, que é literalmente só dois traços cada um. Não sei se vocês perceberam, mas eu fiz essa versão da personagem um pouco mais esguio do que as demais, principalmente na região do torso e dos braços, assim, isso por causa da moda dessa época de fazer personagens mais magros. Eu acredito que muito disso é para poder fazer com que os personagens se pareçam bastante com modelos. Um dos mangás e animes que fazem isso bastante é Bleach, por exemplo.
E aqui tá o resultado final dos 3 desenhos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for esse o caso, peço que deixe um like, compartilhe, se inscreva. Se for esse o caso, peço encarecidamente que você deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e, é claro, comenta aí o que você achou dos desenhos, o que você achou. Comenta aí o que você achou dos desenhos, qual foi o seu favorito também. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, porém no final do vídeo, né, você provavelmente gostou, então eu acho que não custa nada pedir, né, isso vai me dar uma grande força e vai me estimular a fazer mais vídeos. Dito isso, tchau.